Bom, meus caros, e cá estou eu para a segunda parte deste vídeo sobre as notícias do fim de semana. Vamos ouvir o diretor da Polícia Judiciária a prestar declarações para agradar a quem lhe paga, mas afinal de contas quem lhe paga somos todos nós, e, digamos, numa infeliz tirada, perdendo uma ótima oportunidade de estar calado para não dizer asneiras. Vamos ouvi-lo. O diretor da Polícia Judiciária nega que exista uma relação entre aumento da criminalidade e aumento da imigração em Portugal. Luís Neves diz que o sentimento de insegurança é gerado pela desinformação. Esta posição foi tomada numa altura em que o primeiro-ministro tem insistido na necessidade de haver mais operações policiais. Luís Neves recuou até aos anos 90 e a exemplos concretos de criminalidade para sublinhar as diferenças. Alguém hoje ouve falar de ataques aos ATMs com explosivo, mortos gasolineiros de assaltos à mão armada, carjackings, da zona de Arroios do Intendente, que não se podia lá entrar. Querem comparar esses períodos com o período que hoje vivemos e dizer que hoje é que é mau? Bom, ele é que está a comparar uma situação má como a de hoje com uma situação péssima de há 20 anos. Realmente naquela zona, Arroios Intendente, era péssima. Depois melhorou. Melhorou porque alguns serviços da Câmara Municipal foram ali sediados. Bom, Costa não fez tudo mal, fez alguma coisa bem. E essa foi uma delas. Mas agora, ultimamente, nos últimos 2 anos, mas mais no último ano, realmente não é uma sensação de insegurança. É a insegurança total. Porque a insegurança é sempre uma sensação. É sempre uma sensação. Não há um bloco, não há um substantivo que a gente possa dizer, olha, a insegurança é 70, ou 90, ou pesa 100 quilos, ou são 450 litros. Não, é uma percepção que nós temos. Essa é que é mesmo a percepção. Porque depois os números nós sabemos bem que são martelados por toda a gente e que nem metade dos crimes seguem em tribunal. Nem metade, se calhar nem 1/3. Por exemplo, aqui na minha terra, de vez em quando há 20, 30 carros riscados. As pessoas vão à GNR e dizem-lhes, vocês têm 6 meses para fazer queixa, façam lá queixa, mas não tem que ser hoje, pode ser daqui a 6 meses. Na prática ninguém faz, ou faz uma pessoa. Mas foram 28 carros riscados. Portanto, se tomarmos isto também, por exemplo, então nós sabemos que talvez 1/3, 1/4, 1/5 dos crimes sejam realmente reportados e sigam para tribunal. Talvez nem isso, não é? Porque a maior parte das pessoas percebe que não vale a pena. Se são coisas pequenas, não vale a pena. Bom, mas isto não são coisas pequenas. Estamos a falar aqui de rixas, estamos a falar de assaltos, estamos a falar até de um homicídio nos últimos meses na Rua do Bem Formoso. Portanto, não são coisas pequenas. E aqueles 53 foram os que seguiram e que foram denunciados. Falta saber quantos outros é que não foram. Provavelmente 10 vezes mais que não foram. Provavelmente as pessoas ficam sem carteira naquela rua e não vão correr para a polícia, até porque sabem que não adiantam nada. Só vão perder tempo, têm que lá estar umas horas, depois são chamadas, passado não sei quanto tempo, para dizer que o processo está arquivado. Portanto, muita gente não faz queixa, já sabe que não vai ganhar nada com isso. E, portanto, quando ele diz que antigamente era pior, se calhar era pior, mas agora também está a ser muito mal. E não é pelo facto de antigamente ser pior que agora é bom. Não. Antigamente era pior e agora também é muito mal. Desafiado a falar sobre segurança numa conferência promovida pelo Diário de Notícias, o diretor da Polícia Judiciária desconstruiu a ideia de que haja um aumento da criminalidade violenta associado ao aumento do número de imigrantes em Portugal. Temos 120 pessoas de outros países que estão presas no universo de mais de 10 mil presos. Números, são dados concretos e objetivos que aqui estão. Mas não representam nada. Não representam nada, porque as pessoas para estarem presas já têm o processo a correr há anos. Para ficarem presas, não cometeram ontem o crime e são presos hoje. Não, aquilo são anos e depois há recursos e depois há 30 por uma linha. Estamos a falar se calhar de 5 anos. Portanto, a realidade das cadeias hoje, alguém tem que dizer isto ao senhor diretor da Polícia Judiciária, a realidade prisional de hoje reflete o que se passou se calhar há 5 anos atrás. Está bem? Não é o que se passou ano passado. O que se passou ano passado vai ser refletido daqui a 3 ou 4 anos. Portanto, ele bem sabe que o que está a dizer é demagogia. E não se espera que um diretor de uma Polícia Judiciária venha fazer demagogia para os portugueses que, enfim, ouvem o que ele diz e até
podem acreditar no que ele está a dizer, mas o que ele está a dizer não é real. Não pode dizer, há poucos estrangeiros imigrantes presos, são 127, em 10 mil, e portanto os imigrantes não cometem crimes. Ele não pode dizer isto. Como digo, isso reflete-se do que se passou há vários anos atrás. Neste momento, há 10 ou 20 vezes mais imigrantes do que havia antigamente. E falta julgar esses e falta condenar esses. Está bem? Pois é. Não pode mentir aos portugueses. Luís Neves diz que desde logo é preciso separar os imigrantes dos indivíduos envolvidos em organizações criminosas transnacionais, associadas, por exemplo, ao tráfico de droga, ao cibercrime ou ao crime contra o património. Isso é que é verdade. Claro, os criminosos internacionais não são imigrantes, não vêm para cá trabalhar, a não ser trabalhar para o crime. Não vamos considerar isso imigrantes, senão temos que achar que também eles são bem-vindos para pagarem a nossa segurança social, para fazerem a sustentabilidade da segurança social e para pagarem as nossas reformas. Se acharmos que os criminosos também são bons para isso, claro que estamos a mentir, porque eles não pagam nada na segurança social, assim como metade dos imigrantes também não pagam. Mas não é esse o ponto. O ponto é que realmente há muita criminalidade organizada que veio para Portugal e eles não podem ser considerados imigrantes. Mas, com esta leva imensa de imigrantes, também vieram arrastados muitos criminosos. Por exemplo, há notícias nos jornais que o PCC, acho que é assim que se chama, que é uma organização criminosa de alta perigosidade brasileira, está instalada, por exemplo, em Viseu. Há uma notícia que diz que há 1000, eu nem quero acreditar nisto, mas que há 1000 agentes do PCC brasileiro que estão ali na região de Viseu. Não quero acreditar nisso, mas são notícias veiculadas não pelas fake news das redes sociais, mas sim pelas real news dos jornais. Então, se há 1000 criminosos brasileiros só na zona de Viseu, como é que este diretor da Judiciária vem dizer que não, mas estes não são imigrantes, esses são só criminosos. São criminosos e imigrantes, porque são 1000. E ninguém ganha a vida aqui. Não se consegue manter aqui 1000 criminosos só a cometer crimes. Só então a zona de Viseu não se fazia outra coisa. E não é isso que está a passar. Para o responsável da PJ, o sentimento de insegurança de que tanto se tem falado é sobretudo uma questão de percepção. Mas é mesmo a percepção porque nós vemos e ouvimos e falamos uns com os outros e vemos o que está a acontecer. E ainda hoje houve alguém na Amadora que por milagre não morreu enquanto estava a dormir. Alojou-se um tiro no travesseiro, por milagre. Ora, isso nunca aconteceu lá. Não é? Eu conheço bem aquela zona, a nossa família tem lá um apartamentozito e sabemos que nunca houve lá uma coisa dessas. E hoje houve tiroteio até às 500, mas vamos falar sobre isso na terceira parte do vídeo. Estamos a assistir a um momento de desinformação, de fake news, de manipulação, de ameaças híbridas e, sobretudo, é tudo isto que leva a fundamentar as percepções que nós temos entre mãos. Não é. É mentira, meu caro senhor. É mentira. São as populações que veem o que está a passar, veem na rua com os seus próprios olhos todos os dias. Não viu a reportagem da SIC de há 2 ou 3 dias? As populações dizem, quando são questionadas, elas dizem. O problema é que as televisões também não as questionam para não receberem as respostas que já sabem que vão receber. Não é? Se perguntarem, mas acha que isto está pior? Toda a gente diz, sim, não está pior, está muito pior. Toda a gente que lá mora diz isto. Só que as televisões, já por causa disso mesmo, não fazem estas perguntas. Em vez de perguntarem à população que lá mora, vão perguntar aos analistas. E os analistas, vá-se lá saber porquê, dizem que não, que são percepções falsas. Percepções falsas, eu gostava de saber se este senhor levasse com um tiro no travesseiro ao lado da sua cabeça, se achava que eram percepções falsas. Se calhar a bala é falsa, se calhar aquilo é tudo mentira, o vidro afinal não partiu e não se alojou a bala ao lado da cabeça dele. Devem ser percepções mesmo, não é? Só que com tanto azar nosso que isto não lhe acontece a ele nem a ninguém. Bem entendido que não estou a desejar que ninguém fique ferido. Só apenas o susto que hoje se passou, por exemplo, na Amadora. O discurso arrancou aplausos da plateia quando Luís Neves criticou os que insistem em passar a imagem de que o país está sem rei nem roque em matéria de segurança. O diretor da Polícia Judiciária defendeu, no entanto, que todos têm a ganhar, incluindo os próprios imigrantes, com um controle mais apertado sobre quem entra em Portugal. Mas é só isso que a gente pede, não pede mais nada. Aqui não se pede mais nada a não ser controlem as fronteiras. Não deixem entrar todo o bicho careta que aparece. Porque algumas pessoas vêm realmente para trabalhar, mas outras vêm para cometer crimes. E mesmo aquelas que vêm para trabalhar, ao terminar-se-lhe o emprego, porque são sazonais, e também ninguém diz isto, os empregos na agricultura não duram 12 meses por ano, duram 3 ou 4 e depois mais 2 ou 3.
isso dá meio ano, no máximo. E as pessoas não andam do Algarve para o Minho a fazerem safras de culturas diferentes. Estão ali, na zona de Odmira, estão ali o ano inteiro. Pai, mas não têm um ano inteiro para trabalhar. A agricultura não dá um ano inteiro, pelo menos para aquela gente toda. Portanto, eles ficam grande parte do ano sem trabalhar. E quando acaba o trabalho, e disto ninguém fala, eles têm que viver na mesma. Eles têm que comer na mesma, eles têm que dormir na mesma. Eles não têm que comer só quando trabalham. Quando não trabalham também têm. E também têm que ter onde dormir. Então, o que é que acontece? Quando acaba o trabalho, o que é que fazem esses milhares e milhares de imigrantes? Fazem o quê? É isto que o senhor diretor da Polícia Judiciária não explica. O Estado arrecadou 58 milhões de euros em 6 meses com a regularização de imigrantes. Ainda estão pendentes mais de 100 mil processos e são cada vez mais os que seguem para a Justiça. Isto é na sequência, não sei se viram o alinhamento. Vão dizer, não, é teoria da conspiração. Foi um acaso, não é? Foi um acaso. Primeiro veio o diretor da Judiciária dizer que os criminosos não são os imigrantes, não há crime nenhum no meio dos imigrantes, por terem aumentado os crimes não é por isso que aumentam, e depois vem logo a seguir uma notícia destas para complementar a anterior. Isto é coincidência, claro, como todos vós percebeis, isto é simples coincidência. É um entra e sai neste escritório de advogados especialistas em imigração. Um dia normal aqui é mais ou menos em torno de uns 40, 50 atendimentos, 100% imigrante. E até ele é imigrante, não é? Percebe-se um pouco, não percebe? Dá para notar que ele é imigrante, não dá? O próprio advogado também já é imigrante. Tem da América do Sul, da Ásia, dos Estados Unidos, que estão vindo para cá também. Tudo bem, tudo bem? Raju Khan nasceu no Bangladesh, médico nos Estados Unidos, tirou férias para vir ajudar os pais que moram em Lisboa. Ele é médico nos Estados Unidos. Mas reparem, os pais não estão nos Estados Unidos. Os pais estão em Portugal. Vá-se lá saber como é que o médico nos Estados Unidos não consegue que os pais vão para os Estados Unidos. Porque eu acho que os Estados Unidos ainda são um país um bocadinho mais desenvolvido do que Portugal. Mas não, os pais já idosos, como vão ver a seguir, estão em Portugal. E ele, que é médico, está nos Estados Unidos. Vá-se lá saber porquê. My father card expired. The Portuguese card expired in April of 2024. We've been trying to, get a appointment to kind of get a renew card, and just no success. So I came to talk to the lawyer and see if there's anything we can do. Quer evitar que a mãe e o pai reformados, com alguma idade, fiquem nas filas de espera da AIMA, do outro. Então, mas não tem que estar nas filas de espera da AIMA. Então ele veio cá fazer o quê? Meter uma cunha? Veio cá meter o país em tribunal? Isso está bem, mas não precisava de vir cá, também podia fazer à distância. Não se percebe o que é que veio cá fazer um médico dos Estados Unidos para Portugal, para que os pais não fiquem na fila. Bom, mas toda a gente fica na fila. Tem que se ficar na fila, porque há maior procura do que a oferta, não é? Há gente a mais a procurar o serviço do nosso país do que aqueles que o nosso país, infelizmente, consegue prover. Portanto, as pessoas são mais do que quem atende e tem que esperar. Mas não é só na AIMA, é também nos hospitais, é em todo lado, nas repartições, para tirar um cartão de cidadão, é uma desgraça. Há pessoas a deslocarem-se à província para tirar o cartão de cidadão, porque aqui demora meses. Estão a perceber? Então, porquê é que os pais dele não estão na fila? Têm que estar na fila, como os outros. Ou seja, esta notícia já está inquinada. Faz-me lembrar aquela notícia das duas gêmeas que vieram do Brasil para aqui e conseguiram um medicamento que os nossos não conseguem nem um milésimo. Do lado da rua, como fazem dezenas de pessoas todos os dias. E tem que estar na fila para esperar a sua vez. Os pais deste médico não podem passar à frente. Têm que estar como estão os outros, certo? The lawyer said he's trying everything, but no success. He's trying. 5 anos atrás, a AIMA, claro que é o antigo CEF, o processo era muito mais rápido. Hoje, infelizmente, devido à questão, principalmente, do número de imigrantes, o pouco número de funcionários da AIMA, tem clientes que estavam mais de 2, 3 anos aí com pedido de manifestação de interesse que sequer foi analisado. Estão aqui há 2, 3 anos, cujo processo não foi analisado, portanto estão ilegais. Não é um, nem dois, nem três. São milhares, dezenas, centenas de milhares, porventura mais de 1 milhão. Estão há 2 anos à espera, estão cá. Eles estão cá. A fazer o quê? Não se sabe. Como é que sobrevivem? Não se sabe. Como é que têm dinheiro para pagar o sítio onde dormem e onde comer?
Não se sabe, mas a verdade é que estão cá. Não são 2 nem 3, dezenas, centenas ou talvez 1 milhão. Aqui está a verdade do país. Mas isto é dito entre linhas. Não há nenhuma reportagem sobre isto. Este advogado diz, alto e bom som, que as pessoas estão à espera em média de 2 anos. Mas elas estão cá. Elas não estão lá na Guiné-Bissau à espera que o processo se desenvolva e que sejam chamados. Não, eles estão cá. Vivem como? Trabalham onde, se são ilegais, comem aonde, dormem aonde? Mais de 1 milhão. Há 2 anos. São esses que contribuem para a nossa segurança social, esses que são trabalhadores, se forem trabalhadores, ilegais, que não descontam um avo para a segurança social. Pois, mas mais à frente ainda há outra notícia pior. E como esta família, há cada vez mais imigrantes a pedir ajuda à justiça para ficarem legais no país. Hoje eu conto que mais ou menos quase 1.500, 1.600 processos que estão correndo no meu escritório aqui. De 1 ano para cá, subiu 60%. De 1 ano para cá subiu 60%. As autoridades dizem que isto é mentira. Que não, que só sobe 5% ou 6% em 3 anos, 7% em 3 anos. Temos escolas que têm muito mais crianças estrangeiras do que portuguesas. Este advogado brasileiro está a dizer a verdade. Só num ano para o outro subiu 60%. É inacreditável. Nós, em breve, ou talvez já neste preciso momento em que eu vos estou a falar, nós já não temos espaço em Portugal, nem para a habitação, nem para os hospitais, e vamos ver porque é que este médico veio dos Estados Unidos para Portugal. Ele vai explicar porquê a seguir. Nós não temos espaço para tantos imigrantes. Qualquer dia eles comem-se uns aos outros, ou pior, comem-nos a nós. A mais do que eu já tinha. Em análise estão 113 mil processos e mais de 100 mil foram recusados. Muitos de forma temporária por falta de pagamento, até porque ficar legal custa dinheiro, quase 400 euros por pessoa. Era o que mais faltava que fosse gratuito. Em lado nenhum do mundo é gratuito. E nos Estados Unidos da América isto é muito mais caro do que aqui, não é? Só que lá eles não conseguiriam de maneira nenhuma. Mas mesmo quem pagou ainda espera. Tem pessoas que realmente pagaram lá atrás, ou seja, em agosto, e até hoje eles não receberam o agendamento. Do outro lado, a AIMA diz que por dia 900 agendamentos não acontecem por falta de comparência e que as faltas acabam por atrasar os processos. Leiam a legenda, fazem o favor. Há pendências com mais de 2 anos de espera. Onde estão as pessoas? Aí alguns foram-se embora. Acredito. Não sabemos quantos. Alguns terão ido embora. E outros? E os outros? Não foram. Os outros estão cá. Há 2 anos à espera. Tudo o que eu vos disse há 3 minutos está aqui comprovado. 2 anos à espera e eles estão cá. A fazer o quê? Como é que comem? Como é que dormem? Onde é que vivem? Deste lado, a opinião é outra. É uma questão de modernizar a logística. Mas enquanto o tempo passa, para alguns a vida fica parada. E para outros, não. Estão a trabalhar porque têm que trabalhar para comer, mas ilegais. What do you think about this whole situation? Not happy, definitely, because my parents they need to have the card renewed for so many reasons. Atenção ao que ele vai dizer a seguir. Os meus pais precisam de renovar o cartão por inúmeras razões, principalmente, eu até vou tentar pôr aqui um bocadinho atrás, desculpem lá, para ouvirem o que ele vai dizer. Porque é que os pais cá estão? Definitely, because my parents they need to have the card renewed for so many reasons. Mostly the reason they are here for medical attention. Eu até tuço com isto. O homem diz tudo. Os pais estão cá, sobretudo, para terem cuidados de saúde. Eles não trabalham, eles são idosos. Como é que eles contribuem para a nossa segurança social? Não pagam impostos cá, eles não estão a trabalhar. Eles estão aqui, é o filho que o diz para as televisões, leiam o que está aqui em baixo, está aqui. Eles estão aqui, sobretudo, para terem cuidados de saúde. São idosos, não trabalham. Abram os olhos, portugueses. Autoridades, abram os olhos. Estes senhores estão aqui, não fazem mal a ninguém, não são criminosos, obviamente, são idosos, nada disso, deixá-los estar. Mas não contribuem com nada para o nosso país. Nada, até porque eles não trabalham, ok? São idosos, não trabalham, mas estão cá. Estão cá por razões de saúde. Porque têm que ser vistos pelos médicos, naturalmente, são idosos. Mas
Estes, mais 1 milhão e outro milhão, já são 2 milhões e tal, que precisam de ser vistos nos hospitais, que precisam de estar cá por motivos de saúde, o que tira o lugar a 2 milhões de portugueses. Não tira para sempre, mas naquela hora tira, ou seja, atrasa tudo. Imaginem que são 2 milhões de utentes, de repente, num prazo de 2, 3 anos, a entrarem para o Serviço Nacional de Saúde como utentes. Não pode ser. Até porque eles não precisam de cartão, eles chegam ao hospital, estão doentes, são vistos. Felizmente, ainda é assim. Claro, a vida humana em primeiro lugar, mas quem é que paga isto? E pior, eu nem quero saber quem é que paga isto, porque quem paga isto somos nós. Pior, e como é que nós vamos ser tratados se tivermos um caso também de saúde igual ao deles? Eles já lá estão. Nós temos que esperar. Antigamente esperávamos 1 mês, agora esperamos 1 ano, ou 2, ou 3, ou 5, como no caso da oftalmologia na Guarda, chegou a ser 5 anos a lista de espera, e muitos foram apagados da lista de espera ainda no tempo da morte temida. Desapareceram da lista de espera, e parece que é o mesmo que está a fazer agora também com esta nova ministra, também tem desaparecido pessoas que tinham médico de família e de repente desapareceram das listas, já não têm médico de família, porque nos últimos 5 anos tiveram o azar de não ficar doentes e não ir lá. Tudo isto é uma choldra, desculpem que vos diga, mas é mesmo. Isto não é um país do primeiro mundo, é um país do terceiro mundo, na melhor das hipóteses. Mas o mais giro é que isto aparece na televisão, tudo explicadinho. E vêm os comentecos depois dizer que não, é tudo mentira. Não, os imigrantes, quantos é que são? São 1 milhão, 2 milhões, sabem, mas estão todos a trabalhar, estão a contribuir para a nossa segurança social, para as nossas reformas dos nossos velhinhos. Ainda hoje um bandido dizia na televisão que se não fossem os imigrantes, os velhinhos já não tinham reformas. Há um bandido hoje na televisão, eu vou ver se ainda apanho isso, da RTP3 a dizer isto. Eles é que estão a pagar a reforma aos nossos velhinhos, porque senão, os velhinhos que trabalharam toda a vida e descontaram toda a vida, agora que precisam da sua reforma para sobreviver, não a teriam, se não fossem os imigrantes que vêm lá do Islão. É inacreditável, não é? Mas é na nossa televisão que nós pagamos. Pronto. E este senhor está a dizer isto. E nós todos sabemos isto. E são 2 milhões de pessoas. Não há SNS que aguente 2 milhões de pessoas de repente. Por isso é que não há médicos, por isso é que não há enfermeiros, por isso é que não há nada, por isso é que as urgências têm que fechar. Porque ninguém aguenta isto. São 2 milhões a mais, são 20% a mais do que nós éramos. Okay? E quando nós estávamos no Serviço Nacional de Saúde, já aquilo rebentava pelas costuras. Agora, com mais 2 milhões em cima, portugueses, como é que é possível? Ninguém aguenta. Nós, os que temos ainda alguma possibilidade, fugimos já todos para o privado, com a DSE, que me custa 140 e tal euros por mês, a mim, todos para os serviços privados, e libertámos, pensávamos nós, libertámos o SNS. Não libertámos. Nós realmente saímos, mas o SNS não ficou liberto. Não. Entraram os imigrantes para o nosso lugar, que são 2 milhões. Quer dizer, saímos 2 milhões, ou 1,5 milhão, e entraram 2 milhões, que ainda está pior. Portanto, apesar de nós termos saído, o SNS está pior que nunca. E isso é que é uma grande verdade. Isso o seu diretor da Polícia Judiciária não pode negar. Mas vejam que este médico disse, que está nos Estados Unidos, disse que os pais estão cá por motivos, sobretudo, por motivos de terem cuidados de saúde. Está tudo, preto no branco, podem ver. There's so many places they're not accepting my dad because the card is expired. A regularização de imigrantes deu ao Estado 58 milhões de euros em 6 meses. Raju vai regressar aos Estados Unidos. Os pais vão continuar em Lisboa a aguardar a renovação do cartão de residência permanente. Mas tem bom remédio, não tem que ficar em Lisboa, não foram condenados a isso por nenhum tribunal. Pode agarrar neles e levá-lo com eles. Faça isso, experimente fazer isso, a ver se consegue. Agarra nos pais, chega às fronteiras dos Estados Unidos e diz: eu estou um médico aqui, faz favor de entrar, esses são os meus pais, faz favor de sair. Não estão legais, não entram. É tão simples como isto. Porque é que ele não leva os pais para os Estados Unidos? Porque não pode, porque não entravam lá. Não é? Os Estados Unidos não é esta bandalheira. Lá é preciso ou um green card ou ter os requisitos necessários e suficientes para entrar, coisa que estes, pelos vistos, não têm. Augusto Santos Silva defende que António... Ui. Vamos ficar por aqui, porque é pior ainda. Estamos sempre a cair. Não, isto fica para o terceiro vídeo. O Augusto Santos Silva não fica para vídeo nenhum. Atenção que isto não é ecoponto. Isto aqui é... O meu canal não é uma lixeira. Mas vamos agora ver o terceiro vídeo de hoje, que tem a ver com o que aconteceu hoje. Hoje mesmo, ok? Então vamos ver o terceiro vídeo e já a seguir a terceira parte sobre as notícias deste fim de semana. Muito obrigado e até já.